Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Doutora Sidneia Aparecida Galo, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Imafar Farmácia de Manipulação, Casa do Biscoito, Dr. Rômulo Tavares, urologista, Terapeuta Angélica Jacó, Clínica Lavi, com a cirurgiã dentista Carol Guedes. Mulher de fases. Excelente tarde para você, em sintonia com a Pomerana FM. Hoje, dia 3 de março, Dia Mundial de Conscientização do HPV. O HPV, papiloma vírus humano, é extremamente comum no Brasil. Estimativas indicam que, em algum momento da vida, cerca de 80% da população sexualmente ativa será infectada pelo vírus. Jovens e prevalência. Estudos apontam que a infecção do HPV está presente em 54,6% da população brasileira na faixa etária de 16 a 25 anos. E estima-se que surjam cerca de 700 mil novos casos de infecção por ano no nosso Brasil. Para falar desse assunto, nós convidamos o Dr. Antônio Valentim Sâncio. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcinete. Muito boa tarde, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Pomerana. Bem, doutor, explica pra gente o que é o papiloma vírus humano, o HPV. Isso, então é um vírus altamente contagioso, como você acabou de falar. Ele tem, a gente pode classificar ele tem vários tipos de cepas, que a maioria, graças a Deus, é benigna, mas tem o polo que a gente pode se considerar como maligno. Então, o que quer dizer isso? Quando ele é benigno, ele vai causar a condilomatose. O que é condilomatose? Aquelas verruguinhas, ele se apresenta como se fosse uma verruguinha, várias verruguinhas que estão localizadas geralmente nos órgãos sexuais, no homem no pênis, ânus, né? Na mulher na vulva, na vagina, no colo uterino, na orofaringe, na boca, tá? Porque é um contato principalmente sexual. Por isso é considerado como uma doença sexualmente transmissível. Pode pegar sem condição sexual? Pode, mas na maioria das vezes, mais de 80% das pessoas ativamente sexuadas em atividade sexual já teve contato com esse vírus, por isso que ele é um vírus altamente contagioso e que se pode se transformar em a parte benigna, fácil de tratar, e a parte maligna, quando ele se promove um câncer, uma modificação, e promove um câncer geralmente na mulher, no colo do útero. Bem, e é bem comum então, não é? Muito comum, muito comum. Mais de 80% da população. Mais de 80% da população sexualmente ativa já teve contato com esse vírus. Como a nossa imunidade, felizmente, na maioria das vezes consegue bloqueá-lo, isso é bom, né? Mas tem aquela parte de 20% que não bloqueia. Não consegue. E que então se transforma ou numa doença benigna, como eu te falei, que é a condilomatose, né? Que são as verruguinhas, né? E a parte maligna que pode se transformar num câncer, geralmente na mulher, no colo do útero, mas também pode ser no pênis, pode ser no ânus, pode ser na garganta. Quer dizer, a parte maligna se transforma num câncer, a parte benigna são essas verruguinhas que a gente pode tratar com mais facilidade. Às vezes a verruga assusta mais as pessoas, né? Pela aparência. Ainda bem que ela aparece e a pessoa procura, né? Agora as piores mesmo, que se transformam em câncer, não aparece. Né? E que só pode ser detectado através do exame preventivo, Papa Nicolau, enfim. Né? Bem, você disse que geralmente 20% das pessoas, né, não conseguem bloquear, né, esse vírus.
Mas ele pode ficar adormecido também no corpo da pessoa por muitos anos, é isso? Perfeitamente. A gente não tem condições de falar quantos anos, porque vai depender da imunidade de cada um. Então, se a pessoa tem uma certa imunidade boa, ele pode ficar a vida toda e nem se manifestar, nunca. Tá? Mas a partir do momento que a imunidade cai, isso, aí ele pode aparecer, não obrigatoriamente, né? Então agora tem o pessoal com HIV, o pessoal com, né, ele se apresenta com mais facilidade, porque a imunidade cai e ele começa a se reproduzir e aí ele vai se apresentar de alguma forma. Ou a parte benigna, que é a conjuntivaral, ou a parte maligna, que é os cânceres. Então nem todos os HPVs têm sintomas. E no caso, quais são esses sintomas além da verruga? Pois é, a maioria das vezes o sintoma do HPV não é um sintoma evidente. Pode ter um ardor, uma mancha, que não, às vezes nem a verruga, mas pode aparecer uma mancha na região da vulva, na região do pênis, né? Um ardorzinho, não tem dor, praticamente não tem dor, mas quando está, por exemplo, no câncer do colo do útero, aí pode ter leucorreia, sangramento, né? Dor, se aquilo estivesse localizado só ali, mas se disseminar, aí você vai ter todos os sintomas de um câncer. Então nem sempre ele apresenta sintomas. E aí que é o pior, né? Isso é que é o pior. Então por isso a importância da mulher, principalmente a mulher, fazer sempre preventivo, que é uma das maneiras mais fáceis de se localizar esse tipo de vírus, esse tipo de problema. O homem ir no urologista, fazer uma avaliação sexual do pênis, aí entra a próstata, o urologista no homem, o clínico no homem, a mulher o ginecologista. Né? Não é tão difícil assim e você pode perfeitamente descobrir qualquer uma orientação, algum ponto que está aí de dificuldade, você fazendo os testes, você pode o material e você consegue definir que é o HPV e fica muito mais fácil de tratar. Né? Então, os cânceres que o HPV pode causar é na garganta? Na garganta. Língua também, eu acho, né? Hoje em dia a atividade sexual está liberada, né? No homem, pênis, anal, devido todo mundo sabe por quê, né? E na mulher, principalmente na região da vulva, da vagina e do colo. Como eu disse, muitos ficam assim horrorizados, né, pelas verrugas, né, do HPV, mas eles preocupam menos do que os outros HPVs. Que tipo, por exemplo, subtipo, são perigosos? São todos? Não, tem o subtipo, por exemplo, o tipo sexualmente transmissível de baixo risco, tem o tipo 6 e tipo 11, né? E os que causam câncer, tipo 16 e 18. Mas isso é uma coisa diferente, ninguém precisa saber disso. O doutor que vai precisar de saber na hora de fazer a definição, de saber qual é o tipo de HPV depois do exame, né? E nem todo mundo que tem esse tipo de infecção mesmo, as que provocam câncer, não quer dizer que vai evoluir para um câncer, né? Com certeza absoluta, como a gente falou. A imunidade é fundamental. Se você tem uma boa imunidade, se você tem uma vida saudável, como a gente sempre já falou disso, né? Você tem uma chance muito maior de você mesmo, a sua imunidade, bloquear esse vírus, né? Até desaparecer com ele e nunca aparecer nada. Ao mesmo tempo, se você tiver uma vida desregrada, né? uma situação em que você diminui a sua imunidade, estresse, doenças sexualmente transmissíveis, promiscuidade, tudo isso vai gerar o quê? Uma diminuição da sua imunidade. E o aparecimento do vírus vai aparecer ou benignamente, através das verruguinhas, né, dos condilomas, ou então já apresentando uma alteração no colo, principalmente no útero, colo do útero, né? Mas não é só o colo do útero, como a gente falou, pode ser na garganta, pode ser no pênis, pode ser no ânus. Então, eles são os lugares onde a transmissão do vírus acontece. Na mulher, o Papa Nicolau é um diagnóstico, uma maneira de diagnóstico, né? Mas só no colo do útero, né? Mas aí para o pênis, para a garganta, como ser feito o diagnóstico? Uma visão dessa doença, aí você pode fazer biópsia,
você pode fazer esfregaço, você pode colher o material e mandar examinar, né? Tem exames mais modernos hoje que a gente chama de teste molecular do DNA desse vírus, que é uma coisa A mais captura complexa. híbrida, se não me engano? É um exame mais complexo, né? Mas é possível. Mas o simples, na mulher, é fazer um preventivo. Sim. No homem, fazer um exame local do pênis, né, do ânus. Apareceu, mostra imediatamente, certo? Vamos resolver isso logo. Não pode pesquisar. Ficar deixando, né? Ah, deixa pra lá, porque de repente você vê que pode desaparecer, e pode acontecer isso, mas o vírus está circulando. Então, é melhor você saber quando aparecer, tratar logo. E o tratamento para o HPV hoje em dia? Aí vai depender de uma série de situações, depender onde ele vai ser localizado, né? Se for, por exemplo, as verrugas, qual é o tratamento da verruga? Você pode usar cauterização química, eletrocauterização, você vai queimar as verrugas, usar produtos químicos para queimar as verrugas. Quando fizer isso, você está acabando com a verruga e está automaticamente destruindo o vírus. Porque ele é local, esse vírus aí, no caso das verrugas? Onde está a verruguinha, tem o vírus, certo? Então, a maioria das vezes é isso. Você pode, às vezes, uma cirurgia, se for uma cirurgia, uma área muito grande, vai depender de cada situação de cada um. E quando for um câncer, coisa, aí você vai fazer um tratamento exclusivo daquele tipo de coisa, né? No colo do útero, quando você faz o exame lá, tem lá NIC 1, NIC 2, NIC 3, aparece quando ele vê, que é um pré-câncer, outro é um câncer. Na mulher pode fazer uma conização do colo do útero, né? Retira isso fora, né? Já não deixa ele evoluir. Se você deixar ali, ele pode entrar e virar um câncer mesmo. Então vai depender de quê? O tratamento vai depender da extensão do problema, da lesão, e do tipo de lesão e aonde ela vai estar. No caso das verruguinhas, mesmo queimando, cauterizando, elas podem voltar? Podem voltar, você pode adquirir outra vez. Só adquirindo outra vez. Aquele tratamento já... Na verdade, agora, adquiriu outra vez por quê? Vamos supor, o casal. A mulher trata as verruguinhas ou o vírus. O homem não trata, ela vai novamente se infectar, né? Exatamente. Entendeu? Aí, nesse caso, os dois deveriam se tratar. E aí, de que forma? Se o homem não apresenta as verruguinhas e só o vírus sem apresentar? Toda vez que você tem um caso, ou no homem, vamos supor no homem, tem as verruguinhas, você tem que examinar a mulher. Tem que acompanhar essa mulher. Ao mesmo tempo, quando você tem um problema na mulher, você tem que acompanhar o parceiro dela. Por quê? Por causa do ato sexual. A gente viu que a principal forma de contaminação é o ato sexual. Então, se a mulher tratou ali, ou o homem, as verruguinhas, depois novamente está só com aquele parceiro, quer dizer, você está se reinfectando com seu parceiro ou parceira, né? E esse também precisa de tratamento. E se as verruguinhas, no caso, na pessoa, no companheiro ou na companheira, não são visíveis, e aí, como vai tratar? Só com preservativo ou como? Pois é, o preservativo ele é uma maneira. Mas não protege de todas as formas, mas o preservativo ele não ele não protege totalmente, não. Por quê? Você pode estar com a mão contaminada, você pode estar com a pele em volta contaminada. Não é só aquele lugar. Então, tanto o preservativo do homem, da mulher, então, nem adianta. Porque o preservativo que usa da mulher não adianta, porque ele não vai proteger, certo? Então, o preservativo é uma ajuda a proteger. Sim, a proteção. Mas não é a solução total. Principalmente no colo do útero, né? Principalmente no colo do útero. Entendeu? Então, o certo mesmo é definir se tem ou não tem e estabelecer o tratamento adequado para cada caso. Para cada caso. E a promiscuidade, né? Diminuir o máximo possível. Tentar ser um pouco mais equilibrado. A vacina contra o HPV é segura? É segura. Tanto é segura. Inclusive surgiu a nonovalente agora. Isso aí. Então, quer dizer, graças a Deus está aparecendo vários tipos de novos tipos de vacinas, mas o SUS tem isso aí, né? As gratuito. Está vendo como não é tão difícil assim você prevenir? É recente, né? Essa vacinação aconteceu, começou há uns 10 anos. Né? Usar a vacina. Essa vacina, sim, é uma vacina de verdade, que foi feita ao longo de muito tempo, preparada, usando em crianças, meninas, meninos, né, mulheres em idade
Até 45 anos, se não me engano. Então, cada tipo, você vai no seu posto de saúde que vai ter a vacina. Aí vai te orientar qual é o melhor para você. Bem, no SUS, se eu não me engano, é até 13 anos, né, adolescentes. Isso. Mas na particular pode ser vacinado até os 45, Exato. as mulheres e homens até um pouquinho menos. Mas em muitas pessoas também, mesmo que elas já tenham tido vírus, ela usa essa vacina mesmo que já tenha, alguns médicos prescrevem para as pessoas tomarem. Por quê? Por quê? Porque você vai aumentar mais ainda a imunidade dela. Não só para ela, como vai evitar que ela, se tivesse o vírus em uma forma parada, uma forma bloqueada, que ele se desenvolva e transmita para outra pessoa. Então isso é fundamental. A vacina é o melhor método de prevenção dessa doença. Então o HPV tem cura. A HPV tem cura. Isso aí, se você souber pegar direitinho o horário, saber qual é a causa principal, onde está o problema, se é a parte benigna, que é muito mais fácil de tratar, e se é a parte maligna, descobrir se já se transformou num câncer, ou se só está in situ, né? E fazer o tratamento de acordo com cada caso. Aí muitas pessoas não sabem, né? O principal causador do câncer de colo do útero é o HPV. É o HPV. Aí tem muitas pessoas, tinha uma manchazinha no útero, mas nem sabem que aquilo é causado por uma doença sexualmente transmissível, que é o HPV. Exatamente, que é o HPV. Tinha uma feridinha. Não, essa feridinha é causada pelo HPV. Isso. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer é quando a mãe está grávida. A mãe está grávida, está com HPV na vagina, tá? Às vezes nem aparece, ele está lá quietinho lá. E o bebê pode contaminar quando nasce, tá? Tanto é que tem vacina para isso. Quando ele nasce, já tem vacina quadrivalente, já é usada para isso. Por quê? Porque o bebê pode pegar essa doença e se desenvolver um quadro até muito mais grave do que a gente que já é adulto. Tá? Então é uma outra forma de saber. O HPV ele transmite na hora do parto também. Então tem que tomar todo o cuidado possível. E saber também que o câncer de garganta não é só causado por quem fuma ou bebe demais, né? Pelo HPV também. O HPV pode uma das causas. É uma das principais causas disso aí. Tá certo? Então, por quê? Sexualmente, né? Tá? O que fazer ao receber um diagnóstico de HPV? O que você acha? Acho que as pessoas dão meio uma enlouquecida, né? No preventivo alterado, mas fica preocupado, né? Tem HPV? Muito bem, o que vai ser feito? Vai procurar a informação médica, o que é, como está aquilo ali, é a parte benigna, vamos tratar, tão simples, né? Vai vigiar a paciente o resto da vida toda, vai, mas não quer dizer que ela vai se transformar no câncer, ou saber que aquele HPV tem condições de tratar, certo? E você vai tratar de acordo com cada caso. Se estiver na parte benigna, como eu falei, parte benigna, parte das verruguinhas, vamos tratar isso rápido, com facilidade, tá? Ou se estiver já começando, eu chamo de CA in situ, que ainda não desenvolveu totalmente o câncer, você vai fazer o tratamento. Precisa. Que é a canonização. Cauterização do colo, a clonização, o que tiver que ser feito. Se tiver disseminado, iniciar o tratamento agora. Se aparecer um NIC1, NIC2, não deixar de fazer o tratamento, né? Exatamente, isso aí. O deveria, ótimo, graças a Deus, não tem, esquece. Mas tudo bem. Mas quando aparecer, está lá, HPV presente. Essa pessoa vai ter que ser observada com mais carinho. Células interpeliais atípicas, se eu não me engano. Exatamente. Aí vem atipias. Tem atipia? Se tem atipia, quer dizer que está contaminado com HPV. Está contaminado, certo? E não deixar aquele resultado lá sem mostrar para o médico. Exato. Pega demora para vir o resultado, nem pega. Né? Não deu câncer, aí vê aquela palavra ali, nem olha, nem pega. Às vezes demora ou às vezes nem faz, né, doutor? Porque ainda assim tem mulheres que não fazem ainda HPV. Não querem saber, nunca fez. Isso, gente nunca fez. Então, quando aparece já um negócio lá em cima, é um vulcão, né? Explode, quando explodiu, não tem mais jeito. Quer dizer, tão simples, né? Tão fácil. E gratuito. Né? Algum recado final para os nossos ouvintes, doutor? Um abraço a todos. Cuidem-se.
cuidado, sexo seguro de preferência. Sim, e tomar vacina, né? Tomar vacina. Se puder pagar, né? Pagar a vacina particular, né? Os adultos aí já. Se pelo menos usar, que tem um posto, já é muita coisa. Ótimo, né? É porque o do posto é só para crianças, né? Se apareceu, mas você tem os filhos, tem? Ah, tem, então. Então, é isso aí. Se você apareceu uma verruguinha suspeita, procura logo um médico, vamos descobrir isso, vamos fazer um tratamento. Fazendo o despreventivo, vai descobrir e vai tratar. Não deixa a coisa piorar. Eu acho que é por aí. Sim. Muito obrigada mais uma vez por sua presença. Uma boa tarde. Muito boa tarde a todos. Papo de Mulher, finalizando por hoje, agradecendo a sua audiência e ao seu carinho. Até o nosso próximo programa. Fique com a canção de Zélia Duncan, Sexo.